Houve um dia na sua vida, um dia que talvez você não se recorde, um dia que mudou absolutamente tudo. Nesse dia, você buscou o olhar de alguém que amava e encontrou desaprovação. Foi ali que você tomou uma decisão silenciosa. Você decidiu que uma parte de você precisava morrer. Não fisicamente, claro. Algo muito mais profundo. Você decidiu que quem você realmente era não era bom o suficiente. E nesse momento, sem perceber, você começou a fingir ser outra pessoa. Carl Jung chamou isso de o nascimento da persona. Mas eu vou chamar do que realmente é. O dia do seu primeiro assassinato. O assassinato do seu eu verdadeiro. E aqui está o que ninguém te contou. Você ainda está fingindo. Em cada relacionamento, em cada conversa, em cada sorriso no trabalho, em cada postagem nas redes sociais, tudo é uma atuação elaborada de alguém que você inventou décadas atrás para sobreviver. E a parte mais perturbadora, você fingiu por tanto tempo que esqueceu que está fingindo. Você confundiu a máscara com o rosto. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente quando isso aconteceu na sua vida. Vou revelar os sinais de que você ainda está preso nessa atuação. E, o mais importante, vou te mostrar como, segundo Jung, podemos finalmente parar de fingir e reencontrar quem realmente somos, antes de morrermos, sem nunca ter vivido como nós mesmos. Mas primeiro, precisamos voltar ao início, ao momento exato em que tudo mudou. Você nasceu completo. Isso não é poesia, é neurociência. Quando um bebê chega ao mundo, ele não tem vergonha, não tem autocrítica, não tem a menor ideia de que deveria ser diferente do que é. Um bebê chora quando quer chorar, ri quando algo é engraçado, expressa raiva, medo, alegria, tudo sem filtro, sem edição, sem preocupação com o que os outros vão pensar. Jung observou isso e fez uma pergunta que mudou a psicologia. Se nascemos inteiros, autênticos, completamente nós mesmos, o que acontece? Onde essa pessoa vai parar? Porque claramente, olhando para adultos, algo se perde no caminho. A resposta que ele encontrou é devastadora na sua simplicidade. Essa pessoa não morre, ela se esconde. E o esconderijo que ela escolhe é tão profundo, tão inacessível, que passamos a vida inteira procurando no lugar errado. Procuramos em conquistas, em relacionamentos, em aprovação, em dinheiro, em sucesso. Mas o que estamos realmente procurando já está dentro de nós, trancado, esperando. Agora, vamos ao momento específico, porque houve um momento. Talvez você não se lembre conscientemente, mas seu corpo lembra, sua alma lembra, suas reações automáticas lembram. Você era criança, talvez 3 anos, talvez 5, talvez 7. A idade exata varia, mas o padrão é universal. Você estava sendo você mesmo, completamente você mesmo. Talvez estivesse gritando de alegria, talvez estivesse chorando de frustração, talvez estivesse fazendo perguntas demais, talvez estivesse quieto demais, talvez estivesse sendo muito intenso, muito dramático, muito sensível, muito barulhento, muito qualquer coisa. E então aconteceu. Alguém que você amava. Alguém de quem você dependia para sobreviver. Olhou para você com aquela expressão. Você sabe qual expressão? Decepção, irritação, vergonha, rejeição. Talvez foram palavras. Para de fazer isso. Você está me envergonhando. Por que você não pode ser normal? Olha como seu irmão se comporta. Você está me deixando louco.
Eu não aguento mais você assim. Ou talvez foi silêncio. O silêncio que comunicava tudo. O afastamento, a frieza, o olhar que virava para o lado, a atenção que desaparecia. Exatamente quando você mais precisava dela, nesse momento, algo dentro de você calculou, não conscientemente. Você era jovem demais para pensamento consciente sobre isso. Mas uma parte primitiva, uma parte que existe para garantir a sobrevivência, fez uma equação terrível. Ser eu mesmo, igual a perder amor. Perder amor, igual a perigo. Portanto, ser eu mesmo, igual a perigo. E como qualquer organismo que quer sobreviver, você se adaptou. Rapidamente, brilhantemente, tragicamente. Você começou a observar. O que faz essa pessoa me amar? O que faz essa pessoa me rejeitar? Você começou a calibrar. Menos isso, mais aquilo. Esconder essa emoção, exagerar aquela. Você começou a construir, tijolo por tijolo, uma versão de você mesmo que era segura, aceitável, amável. Jung chamou isso de persona, vem do latim. Significa máscara. As máscaras que atores usavam no teatro antigo. E é exatamente isso que você criou. Uma máscara, um personagem, uma versão editada de você mesmo, para apresentar ao mundo. O problema, você era tão jovem quando começou a usar essa máscara, que esqueceu que ela era uma máscara. Você pensou que era você. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona. Imagine uma menina de 5 anos, que é naturalmente expressiva. Ela fala alto, gesticula, ri com o corpo inteiro, chora quando está triste, expressa raiva quando algo é injusto. Ela é, em uma palavra, intensa. Agora imagine que a mãe dessa menina é alguém que foi ensinada que boas meninas são quietas, delicadas, não fazem cena, não incomodam. Essa mãe não é má. Ela provavelmente está repetindo o que fizeram com ela. Mas toda vez que a filha expressa intensidade, a mãe reage, suspira, repreende, afasta, compara com outras crianças mais comportadas. O que essa menina aprende? Ela aprende que ser ela mesma causa dor, causa rejeição, causa o afastamento da pessoa que ela mais ama e de quem mais depende. Então, ela faz o que qualquer ser humano faria para sobreviver. Ela mata essa parte de si mesma. Não literalmente. Ela a esconde, enterra, tranca em um porão psíquico, que Jung chamou de sombra. E no lugar dessa intensidade, ela constrói uma persona, a menina quieta, a menina fácil, a menina que não incomoda, a menina que todo mundo elogia por ser tão comportada. E cada elogio reforça a prisão. Cada "você é tão boazinha" confirma que ela fez a escolha certa, ao matar quem realmente era. 20 anos depois, essa menina é uma mulher que não consegue expressar raiva, que engole tudo, que sorri quando está morrendo por dentro, que atrai parceiros que ignoram suas necessidades, porque ela mesma ignora suas necessidades, que tem uma voz tão baixa que as pessoas pedem para ela repetir, que se sente invisível em grupos, que tem uma tristeza que não consegue explicar, uma saudade de algo que não consegue nomear. O que ela sente saudade? De si mesma, da menina intensa que ela assassinou para sobreviver. Isso ressoou? Se sim, preciso que você preste muita atenção ao que vou dizer agora, porque entender como isso aconteceu é só o primeiro passo.
O verdadeiro trabalho está em entender o custo que você está pagando até hoje. Por essa decisão que você tomou quando era jovem demais para saber o que estava fazendo. O custo da persona é algo que Jung estudou obsessivamente. E o que ele descobriu vai explicar praticamente todo o sofrimento psicológico que você já sentiu na vida adulta. Primeiro custo: exaustão crônica. Houve um dia que você apagou da memória. Um dia que, sem que você percebesse, mudou tudo. Foi o dia em que, ao buscar aprovação no olhar de alguém que você amava, encontrou apenas desaprovação e, em silêncio, tomou uma decisão fatal. Decidiu que uma parte de você, a sua essência, precisava morrer. Não uma morte física, mas algo muito mais profundo. A morte da sua verdadeira identidade. A partir daquele instante, você começou a representar um papel, a fingir ser alguém que não era, alguém que julgava ser mais aceitável. Carl Jung chamou esse fenômeno de o nascimento da máscara. Mas eu ouso dizer que foi o dia do seu primeiro assassinato, o assassinato do seu eu verdadeiro. Fingir é trabalho. Manter uma atuação é trabalho. Cada interação onde você não pode ser você mesmo drena energia. Pense em quanto esforço leva para segurar uma expressão facial que não corresponde ao que você está sentindo. Para escolher cada palavra cuidadosamente. Para monitorar constantemente como você está sendo percebido. Para ajustar, calibrar, editar em tempo real. Pessoas que vivem atrás de máscaras fortes frequentemente relatam um esgotamento que não parece proporcional às suas atividades. Elas dormem e acordam cansadas. Elas tiram férias e voltam esgotadas. Porque o problema não é o trabalho externo. É o trabalho interno de manter uma mentira existencial 24 horas por dia. 7 dias por semana. Por décadas. Segundo custo: relações interpessoais superficiais. Se você só mostra sua máscara para as pessoas só se conectam com sua máscara. Isso significa que todo o amor que você recebe, toda a aceitação, toda a validação, vai para a máscara, não para você. É como receber um presente embrulhado em um pacote que não é seu. A embalagem fica bonita, mas você fica vazio. Isso explica por que tantas pessoas que são queridas, admiradas, até amadas, se sentem profundamente sozinhas, porque uma parte delas sabe. Se essas pessoas vissem quem eu realmente sou, se vissem o que eu escondo, elas me rejeitariam. Esse pensamento constante cria uma barreira invisível em todo relacionamento. Uma distância que você sente, mas não consegue explicar. Você pode estar cercado de pessoas e completamente sozinho, porque nenhuma delas te conhece de verdade. Terceiro custo: perda de vitalidade. Carl Jung foi muito claro sobre isso. Quando você rejeita partes de si mesmo, você não está rejeitando pedaços neutros. Você está rejeitando energia vital. A raiva que você esconde contém sua capacidade de estabelecer limites. A tristeza que você nega contém sua capacidade de processar perdas e seguir em frente. A intensidade que você suprime contém sua paixão pela vida. Quanto mais você esconde, menos vivo você se sente. Pessoas que passaram décadas construindo máscaras elaboradas frequentemente descrevem uma sensação de estar vivendo em preto e branco, enquanto todo mundo parece viver em cores. Elas veem outras pessoas se emocionando, se empolgando, sentindo coisas intensamente, e sentem uma inveja que não conseguem explicar. Por que eu não consigo sentir assim?
O que há de errado comigo? Nada há de errado com você. Você está tão ocupado fingindo que não sobra energia para sentir. Quarto custo, o mais devastador de todos. Você não sabe quem é. Se você passou décadas sendo quem precisava ser para ser aceito, você perdeu contato com quem realmente é. Pergunte a alguém que viveu atrás de uma máscara forte por anos o que ela gosta de fazer. E veja a hesitação. Os olhos que buscam a resposta certa em vez de simplesmente responder. A confusão genuína sobre preferências básicas. Eu gosto disso ou aprendi que deveria gostar? Eu quero isso ou quero porque alguém vai me aprovar por querer? Eu sinto isso ou estou sentindo o que sei que é esperado que eu sinta? Essa confusão não é frescura. É o resultado lógico de décadas de autotraição sistemática. Se você passou a vida toda atuando, como você poderia saber quem é o ator por trás da atuação? Se você chegou até aqui e está sentindo um desconforto profundo, isso é bom. Significa que algo dentro de você está acordando. Significa que a parte que você escondeu está ouvindo e está pedindo para ser vista. Mas antes de falar sobre como reencontrar seu eu verdadeiro, precisamos falar sobre algo que Carl Jung considerava essencial. Por que esse sistema existe? Por que desenvolvemos a capacidade de criar máscaras em primeiro lugar? A resposta é que a máscara não é o problema. O problema é quando ela se torna a única coisa que existe. Carl Jung via a máscara como uma ferramenta necessária de adaptação social. Ninguém pode ser completamente transparente o tempo todo. Ninguém pode expressar tudo o que sente em toda situação. Algum grau de adaptação ao ambiente é não apenas saudável, mas necessário para viver em sociedade. O problema surge quando a adaptação é total. Quando não há momento seguro para ser você mesmo. Quando a máscara invade todos os espaços, incluindo seus momentos sozinho. Quando você se pega fingindo mesmo, quando não há ninguém para enganar. Esse é o sinal de que algo está profundamente errado. E aqui está a ironia trágica. Ironia. A maioria das pessoas que desenvolveu máscaras rígidas fez isso porque teve pais que também usavam máscaras rígidas. A mãe que ensinou a filha a ser quieta provavelmente aprendeu a mesma lição com sua própria mãe. O pai que ensinou o filho a não chorar provavelmente foi ensinado da mesma forma. É uma herança de desconexão passada de geração em geração. Mas há esperança nessa herança. Porque se foi aprendido, pode ser desaprendido. Se a máscara foi construída, pode ser reconstruída. Se o eu verdadeiro foi escondido, pode ser encontrado. Carl Jung passou a segunda metade da vida desenvolvendo um processo para exatamente isso. Ele chamou de individuação. E o que vou te mostrar agora são os princípios fundamentais que ele descobriu sobre como parar de fingir e começar a ser quem você realmente é. Antes de continuar, se o que eu disse até agora fez sentido para você, se você se reconheceu nessa descrição, isso não é coincidência. Há uma razão de você estar assistindo esse vídeo exatamente agora. E eu acredito que vale a pena se inscrever neste canal, porque o conteúdo que produzimos aqui é especificamente sobre esse processo de reencontrar quem você realmente é. Não perca os próximos vídeos. Agora, vamos ao processo. O primeiro passo da individuação é o que Carl Jung chamou de reconhecimento da sombra. A sombra é tudo o que você rejeitou em si mesmo. Todas as qualidades que você decidiu que eram inaceitáveis. Toda a intensidade que você suprimiu. Toda a raiva que você engoliu. Toda a sensibilidade que você escondeu.
toda a criatividade que você abandonou porque alguém disse que era perda de tempo. A sombra não desaparece quando você a rejeita. Ela vai para o porão. E do porão, ela influencia tudo. Suas escolhas inconscientes, suas reações exageradas, seus padrões repetitivos, seus sonhos, seus medos. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência aparece na sua vida como destino. Você fica preso em padrões que não entende, repetindo os mesmos erros, atraindo as mesmas situações. Porque há uma parte de você operando nas sombras que você se recusa a olhar. O primeiro passo é olhar. Isso significa prestar atenção às coisas que te irritam desproporcionalmente nos outros. O que te incomoda profundamente em outra pessoa frequentemente é algo que você rejeita em si mesmo. A pessoa arrogante te irrita porque você reprimiu sua própria assertividade. A pessoa dramática te incomoda porque você enterrou sua própria intensidade. Há pessoas egoístas que te enfurecem, porque no fundo, você não se permite ter necessidades. Isso nem sempre é verdade, claro. Às vezes, pessoas irritantes são simplesmente irritantes. Mas, quando a reação é desproporcional, quando você sente uma raiva que não faz sentido racionalmente, ou há algo da sua sombra sendo ativado, algo muito profundo. O segundo passo é mais difícil. Você precisa se esforçar para lembrar quem você era, antes de começar a fingir, antes de construir essa máscara. Isso envolve uma verdadeira escavação, lembranças da infância. O que você amava fazer, antes de aprender que não era aceitável. O que te fascinava, antes que alguém dissesse que era bobo, improdutivo, uma perda de tempo. O que você sentia naturalmente, antes de aprender que esses sentimentos eram errados. Algumas pessoas fazem isso através da terapia, outras através da escrita, um diário, outras ainda através da meditação. O método importa menos que a intenção. Você está tentando encontrar vestígios do seu eu original, embaixo de décadas de entulho, de falsidade, e, quando encontrar, prepare-se, porque o que você vai descobrir pode te surpreender, e muito. Muitas pessoas descobrem que quem elas realmente são é o oposto de quem elas fingem ser. A pessoa que se apresenta como sempre calma descobre uma raiva legítima que foi suprimida por décadas. A pessoa que se apresenta como sempre forte descobre uma vulnerabilidade que está implorando para ser vista. A pessoa que se apresenta como sempre racional descobre uma intuição e uma emocionalidade que foram trancadas no porão. Isso é assustador. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca faz esse trabalho. Porque encontrar seu eu verdadeiro significa potencialmente destruir a identidade que você construiu. A identidade com a qual você se apresenta ao mundo. A identidade que as pessoas ao seu redor conhecem e esperam. A identidade que te trouxe até aqui. Há um medo real de que, se você parar de fingir, vai perder tudo. O amor, os relacionamentos, o respeito, a carreira, a vida que construiu. E aqui está o que Carl Jung diria sobre isso. Ele diria que você está parcialmente certo. Você vai perder coisas. As pessoas que só te amam pela sua máscara vão se afastar quando você atirar. Os relacionamentos baseados em quem você finge ser vão se desintegrar quando você parar de fingir. As situações que dependem da sua atuação vão se tornar insustentáveis quando você parar de atuar. Isso é doloroso. Não vou mentir para você.
O processo de individuação frequentemente envolve perdas reais, mas, e isso é crucial, o que você ganha é infinitamente mais valioso. Você ganha você mesmo. Você ganha relações interpessoais, onde você é realmente conhecido. Conexões onde você não precisa estar em guarda. Amor que vai para você, não para sua máscara. Energia que não é consumida em manter uma atuação. Clareza sobre o que você realmente quer. Sente. Precisa. Você ganha a sensação de finalmente estar em casa, na sua própria pele, de finalmente ser real, de finalmente parar de fingir. Isso não é metáfora. Pessoas que passam pelo processo de integração da sombra e abandono da máscara rígida descrevem uma sensação física de alívio, como se tivessem carregado um peso invisível a vida inteira e finalmente pudessem soltar, como se tivessem prendido a respiração por décadas e finalmente pudessem respirar. O terceiro passo é o mais corajoso de todos: começar a mostrar seu eu verdadeiro ao mundo. Isso não significa virar para todo mundo e despejar toda a sua sombra de uma vez. Isso seria irresponsável e provavelmente desastroso. O que significa é começar aos poucos, escolher pessoas seguras, momentos seguros e praticar ser real. Isso pode ser tão simples quanto dizer não, quando você normalmente diria sim. Expressar uma opinião que você normalmente esconderia. Pedir algo que você normalmente fingiria não precisar. Mostrar uma emoção que você normalmente suprimiria. Cada pequeno ato de autenticidade é uma vitória. Cada momento de ser real, em vez de atuar, é um tijolo removido da prisão que você mesmo construiu. E aqui está o que você vai descobrir, que vai contra tudo que você acreditou a vida inteira. As pessoas que importam não vão embora quando você para de fingir. Elas vão chegar mais perto, porque a autenticidade cria uma ressonância que a atuação nunca pode criar. Quando você é real, você dá permissão para outros serem reais também. Quando você tira a máscara, outros se sentem seguros para tirar as suas. Quando você para de fingir, você cria espaço para a conexão genuína, que a maioria das pessoas está desesperadamente buscando, mas nunca encontra, porque todos estão ocupados fingindo. As relações interpessoais que você perde ao ser autêntico são relações que nunca foram realmente sobre você. Os que ficam são os que importam. Agora, há algo que preciso te avisar, e isso é importante. O processo que descrevi não é linear, não é limpo, não é confortável. Haverá dias em que você vai sentir que está regredindo. Dias em que a máscara vai parecer mais segura. Dias em que você vai questionar se vale a pena todo esse trabalho. Haverá pessoas que vão preferir sua máscara, que vão te pressionar a voltar a fingir, que vão dizer que você mudou, e não como elogio. Haverá momentos de solidão, porque enquanto você está abandonando seu falso eu, você pode se sentir suspenso entre dois mundos. Não mais totalmente a pessoa que fingia ser, mas ainda não totalmente a pessoa que realmente é. Essa fase intermediária é desconfortável, mas é necessária. Carl Jung chamava isso de nigredo, a fase escura. O momento de caos, antes da nova ordem, é como a crisálida, onde a lagarta se desintegra, antes de virar borboleta. Não é bonito, não é agradável, mas é o único caminho. Se você está nessa fase agora, saiba que é normal.
Saiba que é temporário. Saiba que está funcionando. Agora deixa eu te contar sobre o que acontece do outro lado. Carl Jung passou décadas estudando pessoas que completaram o processo de individuação. Pessoas que integraram suas sombras, abandonaram suas máscaras rígidas e se tornaram quem realmente eram. O que ele observou era consistente. Essas pessoas tinham uma qualidade difícil de descrever, mas impossível de ignorar. Uma presença, uma solidez, uma paz que não dependia de circunstâncias externas. Elas não eram perfeitas, não eram iluminadas, ainda tinham problemas e conflitos, momentos difíceis, mas havia algo fundamentalmente diferente nelas. Elas não estavam mais em guerra consigo mesmas, não estavam mais gastando energia, tentando ser algo que não eram. Não estavam mais buscando validação externa, porque já se validavam internamente. Não estavam mais vazias, porque não havia mais um buraco onde seu eu verdadeiro deveria estar. Carl Jung chamou esse estado de Selbst, o self, o eu integrado, a pessoa completa. E aqui está a parte que mais me impressiona. Ele dizia que esse não é um estado especial, reservado para poucos escolhidos. É o estado natural do ser humano. É onde todos nascemos. O processo de individuação não é adicionar algo novo, é remover o que está no caminho, é voltar para casa. Você já foi essa pessoa, antes de aprender a fingir, antes de criar a máscara, antes de assassinar partes de si mesmo para sobreviver. Essa pessoa ainda está lá, esperando, pronta para ser encontrada. A pergunta é: você tem coragem de procurar antes de terminar? Preciso te dar algo prático, algo que você pode fazer hoje, agora, para começar esse processo. O exercício é simples, mas poderoso. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: em que situação recente eu fingi? Em que momento do dia de hoje ou de ontem eu não fui autêntico? O que eu realmente estava sentindo? O que eu mostrei no lugar? Por que eu escondi o real? Não se julgue pela resposta. Não é sobre culpa, é sobre consciência. Porque você não pode mudar o que não consegue ver. A maioria das pessoas nunca para fazer essa pergunta. Elas estão tão acostumadas a fingir que nem percebem que estão fingindo. O simples ato de notar já é revolucionário. Faça isso todos os dias. Apenas alguns minutos de reflexão honesta. Onde eu fingi hoje? O que eu escondi? O que eu realmente sentia? Com o tempo, você vai começar a perceber padrões. Situações específicas que disparam a atuação. Pessoas específicas com quem você não consegue ser real. Emoções específicas que você sempre esconde. Esse mapa é ouro. Ele te mostra exatamente onde o trabalho precisa ser feito. E então, aos poucos, você pode começar a experimentar, em pequenas doses, em situações seguras, ser um pouco mais real, um pouco mais honesto, um pouco mais você. Cada vez que você faz isso, e o mundo não acaba, você prova para si mesmo que é seguro. Cada vez que você mostra uma verdade e é aceito, você desfaz um pouco do condicionamento. Cada vez que você tira um pedaço da máscara e alguém te ama assim mesmo, você cura um pedaço da ferida original. Isso leva tempo. Não vai acontecer em uma semana. Talvez não em um mês. Talvez não em um ano. Décadas de programação não se desfazem rapidamente. Mas a alternativa é o quê? Continuar fingindo? Continuar atuando? Continuar sentindo aquele vazio que você não consegue explicar? Continuar em relações interpessoais onde você não é realmente conhecido?
Continuar vivendo uma vida que não é realmente sua. Carl Jung tinha uma frase que me assombra. Ele disse: a maior tragédia não é a morte, é viver uma vida que não é sua. Se você está assistindo este vídeo até agora, você provavelmente sabe exatamente o que ele quis dizer. Você provavelmente sente, no fundo, que está vivendo uma versão de si mesmo que não é real, que há alguém preso dentro de você, que nunca teve permissão de existir. Essa pessoa está te esperando. O dia em que você aprendeu a fingir foi o dia mais triste da sua vida, mesmo que você não se lembre. Mas o dia em que você escolher parar de fingir pode ser o dia mais libertador. Você foi forçado a criar uma máscara quando era jovem demais para saber o que estava fazendo. Você não teve escolha. Era sobrevivência. Mas agora você é adulto. Agora você tem escolha. Agora você pode decidir, conscientemente, começar o caminho de volta para si mesmo. A pergunta que te deixo é essa: você vai continuar fingindo? Ou está pronto para finalmente ser quem você realmente é, se esse vídeo te tocou? Se você sentiu que ele estava falando diretamente com você, isso não é coincidência. Há uma razão de você estar aqui. Inscreva-se neste canal porque todo o nosso conteúdo é sobre esse processo de reencontro. E me conta nos comentários, quando foi o momento em que você aprendeu a fingir? Qual parte de você escondeu para sobreviver? Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Obrigado por assistir até o final. Isso me mostra que você está levando isso a sério. E eu te respeito por isso. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a pessoa que você realmente é está esperando para ser encontrada. Não a deixe esperando para sempre.